Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos que estão aqui presentes na área missionária de Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E a você, Miguelzito, aqui presente, aqui acompanhando aqui no YouTube, bem-vindo. Hoje estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, com o qual encerramos o tempo da Páscoa. O ano litúrgico é uma grande escola de santidade e na solenidade de Pentecostes temos a grande ocasião de nos abrir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Durante esses dias que antecederam essa solenidade, a leitura continuada do Evangelho manifestava momentos da promessa de Jesus, que preparando os discípulos para a sua partida aos céus, promete que não os deixará órfãos, mas enviará o Espírito Santo. Esta promessa se cumpriu num dia como o de hoje, um dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e línguas de fogo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. A assistência do Espírito Santo exige de nós fidelidade à graça, fidelidade que não é outra coisa, mas docilidade em seguir as suas inspirações, em qualquer forma que se manifestem. Exige, sobretudo, fidelidade às pequenas coisas do dia a dia, as pequenas inspirações que o Espírito Santo produz todos os dias, em várias maneiras, aquelas que a alma que tem vida de oração recebe a cada passo. O autor chamava o Espírito Santo de o grande desconhecido, a vida dos cristãos. Essa é uma realidade da qual também nós temos que cuidar-nos. Não podemos ser verdadeiros cristãos se não conhecemos o Espírito Santo. Não podemos ser bons cristãos se não o amarmos devotamente, se não o invocarmos, se não nos alegrarmos com a sua presença, quando pela graça habita em nossas almas, e se não buscarmos de todo o coração ser fiéis às suas inspirações. O evangelista São João, narrando uma das aparições de Jesus ressuscitado, diz que os discípulos se encontravam às portas fechadas. O que quer dizer com essa expressão, fechadas as portas? Sobretudo, quer significar que ainda graça, que aquela graça que receberão os discípulos, isto é, o Espírito Santo, é de tal natureza que não tem nenhum obstáculo material que impeça a sua ação. E depois quer significar a nossa atitude, que frequentemente se fecha à entrada do Espírito Santo. Quando nós fechamos a ação do Espírito Santo, quando nos damos conta de que Deus nos pede um maior compromisso na nossa vida espiritual e que por medo do esforço que isso significa, não o realizamos. Quando nós tornamos difíceis em perdoar ao nosso próximo, ou lhe temos certo rancor ainda mais leve. Quando nosso coração soberbo não quer obedecer à verdade, mas sobretudo, quando não queremos obedecer a Deus e os bons conselhos. Por outro lado, nós devemos encher-nos do Espírito Santo. E conta uma parábola de que 3 jovens perguntaram para o padre: Padre, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas como se faz isso? Aí o padre lhes entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram um tanto quanto duvidosos. Chegando no rio, eles tentaram, mas não conseguiram.
Dois disseram: aquele padre está louco, vamos embora, senão ficaremos aqui o dia todo. Hora mais tarde, o padre foi até o rio e encontrou apenas um dos jovens que mergulhava a peneira e levantava, repetidas às vezes. Ao ver o padre, ele disse meio triste: ah, padre, quando eu mergulho a peneira no rio, ela fica cheia, mas quando tiro ela, se esvazia. Ele disse: esta é a sua resposta, meu jovem. Você só poderá ser cheio do Espírito Santo enquanto permanecer mergulhado nele. Se sair, esvazia. Bem, meus irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo, sobretudo, que nos livre do desânimo e da melancolia, da tristeza e da confusão, que nos afaste do fascínio do prazer e do barulho da cultura e da tecnologia, que nos faça amar somente as alegrias do Espírito, que nos faça viver e caminhar sempre segundo o Espírito, que nos dê o gosto somente pelas coisas do Espírito e que nos faça atentos somente às vozes do Espírito Santo, que nos torne prontos a morrer em vez de perder a graça e a vida do Espírito. Em nosso interior, eu rezo e nós rezamos assim: ó Santo Espírito, Espírito Divino de luz e amor, eu vos consagro a minha inteligência, minha vontade, meu coração e todo o meu ser, seja no tempo e seja na eternidade. Que minha inteligência seja sempre dócil às vossas celestiais inspirações e aos ensinamentos da Santa Igreja Católica, da qual sois guia infalível. Que o meu coração viva sempre inflamado com o amor de Deus e do próximo. Que minha vontade esteja sempre conformada à vontade divina. E que toda a minha vida seja fiel imitação da vida, das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual, com o Pai convosco, ó Divino Espírito, sejam dadas honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.